Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de linguagem, mais uma vez falando sobre as funções da linguagem, dessa vez na prática, como é que as questões se comportam, como é que o Enem cobra de nós, como é que outras bancas cobram de nós, geralmente usam o mesmo padrão, como é que a gente é cobrado acerca das funções da linguagem. Mas primeiro, vamos lembrar, gente, dos 6 elementos da comunicação que a gente viu na aula passada. Locutor é aquele que fala no ato de comunicação. Locutário é aquele que recebe a informação dita pelo locutor, aquele com quem o locutor se comunica. A mensagem é o texto, é o que se diz. O referente é o contexto, é o assunto, é o que se quer dizer com a mensagem. O código é a língua utilizada no ato de comunicação. No nosso caso, utilizamos agora a língua portuguesa. E o canal é a ligação entre os interlocutores. Não esqueçam desses elementos da comunicação para também não esquecerem das 6 funções da linguagem. Lembra que eu falei na aula passada, pessoal, essa tela precisa ser memorizada e precisa mesmo, tá? A função emotiva coloca o locutor em destaque, a ênfase no locutor. Função conativa, ênfase no locutário. Função poética, ênfase na mensagem. Função referencial, ênfase no referente. Função metalinguística, ênfase no código. Função fática, ênfase no canal. Você não pode esquecer, você não pode perder essa tela. Você não pode misturar esses elementos da comunicação. Porque se isso acontece, se você mistura, se você confunde os nomes, você pode até conseguir observar em um texto qual desses elementos é colocado em destaque, mas na hora de dizer o nome da função da linguagem, você termina trocando, termina se confundindo e aí termina perdendo a questão. Mas vamos observar como é que as questões se comportam. Percebam que eu vou ter sempre esse padrão. Um texto, um comando e as alternativas. Mas, apesar de aparecer sempre nessa ordem para mim, eu não vou fazer a leitura da questão nessa ordem. Eu já disse para vocês. Faremos a leitura a partir do enunciado, para só depois, se necessário for, voltarmos para o texto. Às vezes a gente nem precisa voltar. Acompanhe comigo o comando. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. Na aula passada eu falava isso para vocês, que um texto pode ter mais de uma função da linguagem, agora uma vai predominar em relação às demais. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Observe esse tipo de questão. Ele não está te pedindo, ele não está te perguntando qual é a função da linguagem. Ele já está deixando claro, olha gente, é função emotiva, é função expressiva. Ele só quer saber por quê. Então, se eu conseguir memorizar essa tela, eu consigo responder essa questão sem voltar para fazer a leitura do texto, por mais que seja um texto pequeno, mas eu termino ganhando o tempo da leitura, não preciso fazer a leitura, gente, olha que legal. O quanto eu ganho tempo com isso, e lembrando que no Enem, tempo é dinheiro, hein? O tempo é meu inimigo. Então vamos lá, função emotiva ou expressiva. Na letra A fala assim, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Se fosse o próprio código, não seria função emotiva ou expressiva, seria função metalinguística. Então já descarto letra A. Letra B, o interlocutor é o foco, ou seja, o receptor é o foco. Se o receptor fosse o foco, a função seria conativa ou apelativa e não emotiva, como o próprio comando da questão já está dizendo. Letra C, a atitude do enunciador, que é o locutor, se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Ora, deixa um pouquinho guardada aqui a letra C, parece-me que é a letra C. Letra D, o referente é o elemento que sobressai em detrimento dos demais. Se fosse o referente, eu teria função referencial e não emotiva. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação, ou seja, o canal, a função fática, e não é função fática. Por que então ele coloca assim na letra C?
a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Veja que, além de o texto estar em primeira pessoa, desabafo, ele vai fazer de fato um desabafo, percebam que o desabafo dele se sobressaiu ao que foi dito. O fato dele estar irritado, quando eu volto agora para fazer a leitura do texto, lógico, se eu tivesse lá na prova, eu já iria direto para a letra C, marcando rapidinho aqui a letra C, eliminando todas as outras. Mas agora, com um pouquinho mais de tempo, vamos dar uma olhadinha no texto. O texto é pequeno. E o autor diz assim: desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. Só por ser segunda-feira não precisa falar mais nada, né, gente? A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Então, quando a letra C fala a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, ou seja, o desabafo dele se sobrepõe, o desabafo do próprio locutor se sobrepõe a tudo que está escrito. Ah, Diego, ainda fiquei confuso. Mas se você fizer por eliminação, veja que todas as outras nos levam para outras funções da linguagem, não a função emotiva. Então, esse é um tipo de questão que, se eu domino essa tela, como eu disse para vocês, que vocês precisam dominar, esse é um tipo de questão que eu respondo sem voltar para fazer a leitura do texto. Levando em consideração que eu tenho em média 2,5 minutos para responder cada questão, e eu consigo responder uma questão aqui em 1 minuto, sobra 1,5 minutos para aquela outra questão que vai tomar um tempo maior, ou até para a própria escrita da redação. O INEP nos dá 1 hora apenas para a produção da redação, mas muitos fazem um tempo um pouquinho maior. Vamos para outra questão. Aqui tem o texto, não cabia numa tela só, então eu tive que dividir. Vamos primeiro para o comando. Com base na leitura do poema do Carlos Drummond de Andrade e nos conhecimentos acerca das funções da linguagem, assinale a alternativa correta. Eu tenho que voltar rapidinho aqui para observar quais são os elementos que se destacam. Primeiro, Oficina Irritada é o título. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer. Eu vou já parar por aqui, porque eu já estou percebendo que eu tenho uma poesia convencional, que tem rima, que tem ou palavras repetidas ou palavras parecidas, que dão também a ideia de repetição, que já é uma característica da função poética. Quando eu venho para as alternativas, eu percebo que todas elas trazem função poética, então não tenho como descartar nenhuma ainda. Vai ser o segundo elemento que vai me chamar a atenção aqui. Percebam que o texto começa falando de um soneto. O que é um soneto, gente? Vamos lembrar das aulas de literatura. O soneto é uma estrutura de poesia, uma estrutura de poema, tal qual esse que vocês estão vendo. Ele tem 4 estrofes, as 2 primeiras são 2 quartetos, as 2 últimas são 2 tercetos, ou seja, 4, 4, 3, 3, exatamente como temos aqui. Ou seja, lembra que na aula passada eu falava sobre a função metalinguística, que usa o código para falar do próprio código, mas a gente precisa ampliar essa ideia e perceber que às vezes um texto literário fala de um outro, do próprio texto literário, a literatura fala da própria literatura, e aqui o que é que eu tenho? Um soneto que fala sobre o soneto. Percebam, o soneto falando de um soneto. Então, além da função poética que a gente observa aqui por conta das repetições, eu tenho também a função
metalinguística. Então, qual a alternativa? Letra A. Estão presentes as funções poética e metalinguística da linguagem, uma vez que o texto chama a atenção para o arranjo singular da mensagem, que é quando traz todas aquelas repetições, aquelas rimas, a musicalidade, e discute o código, uma vez que usa o código para falar do próprio código, usa um soneto para falar do próprio soneto, e levando em consideração que o soneto é uma estrutura de uma língua, usa a língua para falar da própria língua. Ok? Veja que foi uma questão fácil também, precisou de uma análise do texto, mas eu não precisei ler o texto na íntegra. Rapidinho eu consegui responder essa questão. Eu acho que vocês estão percebendo como são fáceis, como geralmente são fáceis as questões acerca das funções da linguagem. E realmente elas são calibradas sempre como fáceis lá no Enem, por isso você não pode errar essas questões por nada. Vamos para mais uma. Eu tenho aqui um texto híbrido, verbal e não verbal. Lembra aqui da eleição, porque eu tenho os botões da urna eletrônica, corrige, confirma, corrige o que está errado, ou seja, a primeira cena não deveria acontecer, uma criança dormindo na rua, certamente sem casa, sem ter onde morar, e o confirma é o ideal, a criança na escola, bem cuidada. E aí eu tenho um elemento principal ali, que vem com as letras maiores, que diz assim: para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Lógico, está falando aqui de eleições. Nessas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre os candidatos ou propostas. Confirme seus direitos de cidadão, informe-se. E aí, a gente terminou antecipando, né, fazendo a leitura do texto antes do comando. Mas observe que eu tenho aqui um tipo de propaganda, uma propaganda de conscientização. Sendo assim, gente, o enunciado já vai me dizer: de acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. A função que predomina nesse texto é a conativa. A gente já imaginava, por se tratar de uma propaganda. Mas ele não quer que eu responda qual é a função. Ele quer saber por quê. Quais são as características da função conativa que a gente tem nesse texto. Olha já a letra A. Atua sobre o interlocutor. Veja que na letra B ele fala do canal. Na letra C, privilegia o texto verbal ao invés do não verbal. A linguagem verbal ou não verbal pouco importa. Na letra D, ele fala que usa a imagem como único recurso para interagir, mas na verdade não é. Ele tem o elemento verbal também. Evidencia as emoções do enunciador, seria função emotiva, só que se ele está querendo chamar a atenção para a função conativa, a gente foca já na letra A. Atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Foco no interlocutor, foco no receptor, no locutário. Ok? Veja que foi outra questão muito fácil também. Vamos para mais uma. Eu tenho aqui um texto e tenho o comando. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem. Veja, mais uma vez, o comando não veio me perguntar qual é a função da linguagem. Ele já está me dizendo, é a função referencial. Ele só quer que eu justifique por quê. E aí, vamos lá. Por que função referencial? Buscam convencer o leitor. Gente, se eu busco convencer o leitor, eu tenho primeiro a função conativa. Define o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Já que eu não li o texto ainda, pode até ser. Vamos esperar um pouquinho. Até agora só a letra A eliminada. Letra C. Evidenciam a subjetividade. Isso aí seria função emotiva. Já elimino letras A e C. Letra D. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Pode ser. Tenho que voltar para o texto. Letra E. Objetivam manter um diálogo com o leitor,
recorrendo a uma indagação, observar se o canal está ligado. Isso seria função fática. Ou seja, eu elimino letras A, C e E. Vou ficar agora entre D e B. B e D. Qual vai ser a diferença? Vai ser agora uma questão de análise de interpretação. Define o aplicativo revelando o ponto de vista da autora ou expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Volta aqui para o texto. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatro para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS ou Android. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com um espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores. Veja, em nenhum momento eu encontrei aqui o ponto de vista da autora. Em nenhum momento eu tenho o ponto de vista da autora, ou seja, a gente também elimina a letra B e confirma a letra D. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. É simplesmente isso que é feito e não o ponto de vista é colocado. Aí você pode dizer, mas o ponto de vista eu não teria só função referencial, teria também a função emotiva, mas ela poderia trazer a função referencial, o ponto de vista dela sobre o assunto. O ponto de vista seria dela, mas com foco no assunto. Por isso que a gente precisou fazer essa releitura do texto para perceber qual das duas alternativas melhor definiria a função referencial nesse caso. Vamos para mais uma. Aqui eu tenho Manuel Bandeira, mas eu vou primeiro para o comando. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante veja que agora sim ele quer saber qual é a função predominante. E aí eu volto para o texto, percebo que eu tenho aqui nos créditos, aqui embaixo, Manuel Bandeira, que está falando, gente, presta bem atenção, com o início da leitura do texto a gente vai matar a charada. Ele está falando sobre como foi a escrita de outro texto dele. Basta olhar o início. Vou-me embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Passárgada quando tinha os meus 16 anos e foi num autor grego. E ele começa a falar como foi escrever o poema famoso Vou-me embora para Passárgada. E ele usou um texto para falar de outro texto. Ele usou a literatura para falar da própria literatura. Logo, temos aqui a função metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese, sobre o início do processo de escrita de um dos seus poemas. Ele usou um texto literário para falar de um outro texto literário. Ele usou um texto dele para falar de outro texto dele, do próprio autor. Por isso, função metalinguística. Vamos para mais uma questão. Eu tenho aqui um elemento misto, híbrido, verbal com não verbal, propaganda também. Mude de atitude e ajude muita gente a ganhar a vida. Mude você de atitude. Lembra, gente, sempre que eu tenho um verbo no imperativo, eu tenho um sujeito oculto que seria o você ou vocês, se estiver no singular ou no plural, tá? O emprego da função apelativa, a gente percebe isso claramente só por se tratar de um tipo de campanha, um tipo de propaganda, manifesta-se no anúncio publicitário por meio de quê? Por meio da explicação sobre o impacto positivo que a separação do lixo pode causar no meio ambiente, ou por meio da utilização da linguagem não verbal, que enfatiza, veja, não foram só os elementos não verbais, tá? Os verbais também contribuíram.
o não verbal chamou mais a atenção, mas os elementos verbais também contribuíram para esse processo. O uso dos verbos no modo imperativo, isso é uma característica de função conativa, falando com o receptor, e do pronome você, direcionados ao receptor da mensagem, que é incentivado a separar o lixo. Lógico que sim. Essa é uma característica da função conativa ou apelativa. Se o foco é no receptor, se o foco é no locutário, então quando eu uso você ou quando eu uso o verbo no imperativo, eu estou dando comando justamente ao meu receptor. Por isso, função conativa ou apelativa. Eu acho que agora vem a última questão desse bloco. Eu tenho aqui um texto informativo, mas vamos primeiro para o comando. Gente, mais uma questão. Que se eu souber aquela telinha, qual elemento da comunicação, ou melhor, qual função da linguagem coloca qual elemento da comunicação em destaque, eu consigo resolver rapidinho essa questão. Porque olha o comando, mesmo que eu não tenha lido o texto, mas ele já vai me dizer, o texto tem objetivo educativo, ok? Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, ele já está me dizendo que tem função conativa e por que tem função conativa, por conta do foco no interlocutor, no receptor. Predomina também nele a função referencial, então ele já está me dizendo que tem função referencial que busca o quê? Então ele não quer que eu diga qual é a outra função da linguagem, ele já está dizendo que tem função conativa e justifica o porquê, tem função referencial e quer que eu justifique por que função referencial, só. Então se eu sei qual é a ênfase da função referencial, coloco o referente, coloco o assunto em destaque, vamos ver. Na letra A fala assim, despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza. Despertar no leitor, isso seria característica de função conativa ou apelativa, que inclusive o comando já traz. Mas ele quer saber a definição de função referencial. Informar o leitor sobre as consequências, informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-as sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. É um texto informativo e serve justamente para isso, para informar o leitor. Por que não letra C? Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, seria função emotiva ou expressiva. Letra D. Estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre as ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Isso seria função fática, em que eu testo o canal. E por fim, na letra E, explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente, seria função metalinguística. Então, a gente confirma, a gente reforça aqui a letra B. Então, percebam aqui, eu acho que a gente encerra isso, a gente encerra agora. Foram 2, 4, 6, 7 questões. Vejam como elas são relativamente fáceis. Veja que se eu tenho o domínio das 6 funções da linguagem, eu consigo rapidinho resolver essas questões que sempre são calibradas lá na TRI como questões fáceis e que você não pode errar, você não pode perder. A gente termina mais essa aula. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.